Bom, primeiramente, boa noite aí. Boa noite, que eu tô gravando esse vídeo. Já são mais de 7 horas da noite, então, né? Bom, mas independente disso, assim, eu tô usando esse artifício desse vídeo aqui pelo seguinte, porque ficou faltando pouca coisa pra gente trabalhar para fechar esse assunto, né? Então eu tô gravando pra gente terminar esse assunto, esses dois últimos itens que faltam no capítulo 4 do nosso material didático, e aí para a gente poder fazer essa prova sexta-feira, né? Então eu estou utilizando aqui desse artifício do vídeo para a gente acelerar esse processo. Eu peço desculpas a vocês porque eu estou muito gripado, né? Então minha voz está ruim mesmo. Então vou ter que fazer algumas paradas aqui no decorrer da gravação do vídeo, porque eu tô ruim mesmo, né? Na garganta, gripe e assim por diante. Então a gente vai começar a falar aqui sobre distribuição da população brasileira. Foi o item que nós paramos na última aula, ok? Então, como é que essa população ela se distribui dentro do território brasileiro? Como é que isso acontece? Como é que isso se dá, né? Então a gente vai analisar o seguinte. Vou utilizar aqui um pouquinho da leitura do material, pegar essa parte aqui, ó, para a gente poder então trabalhar, né, esse item aqui que a gente vai também ver e dialogar um pouco com o texto. Então aqui tem assim, ó: a população brasileira está distribuída em um vasto território de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Essa distribuição, no entanto, ocorre de maneira irregular. Há regiões densamente povoadas, outras apresentam baixa densidade demográfica. De modo geral, a maior parcela da população está concentrada próxima à faixa litorânea, ou seja, próxima ao litoral. No interior, porém, existem alguns vazios demográficos, com a população concentrando-se nos centros urbanos, sobretudo nas capitais dos estados. Entre as causas que influenciaram a ocupação irregular estão fatores naturais, econômicos, políticos e históricos. Então, olhem bem esse mapa aqui que vocês estão vendo, ó. De acordo com essa legenda bem aqui, ó, que vocês estão analisando aqui, ó, o que a gente pode dizer observando para esse mapa? Essa parte aqui mais escura do mapa representa as maiores concentrações populacionais. As partes mais claras, a menor concentração. Vocês vão ver onde é que a população está mais concentrada. Olha, exatamente nessa faixa aqui, ó, do litoral, ó. Toda essa região litorânea aqui, ó, vocês estão vendo que é uma faixa onde tem uma grande concentração populacional. Primeiro, por quê? Isso se dá por fatores históricos. A ocupação portuguesa começou no litoral brasileiro. Então essa concentração aí de população no litoral se deu por esse motivo. Vocês vão entender também que esse processo, que não é só histórico, ele também é econômico. Onde é uma outra faixa que eu estou tendo aqui uma grande concentração, onde está bem escuro no mapa. Exatamente essa região aqui de São Paulo, ó. Essa região que a gente está vendo aqui de São Paulo, que se deu por um processo de industrialização, pelo ciclo do café no século XIX. Então tudo isso contribuiu para essa concentração também no sudeste brasileiro. É assim como vocês estão vendo nessa outra região aqui, ó, do norte do país e do centro-oeste aqui, ó, a gente vai encontrar o que? Um que nós chamamos de vazio demográfico, ou seja, uma concentração muito pequena de pessoas. No caso lá do norte, isso se dá por uma questão natural, fator natural, tipo a floresta é um empecilho para a ocupação daquele território, né? A gente vai ter as maiores concentrações aqui no norte, em Manaus aqui, ó, e também em Belém, ó. São as cidades mais populosas do norte, fora as outras capitais também, né? Onde a gente vai encontrar então uma concentração maior no que se refere à população. Mas por esse mapa, por essa distribuição de cores, de acordo com a legenda, fica então bem nítido para vocês essa concentração então de população em toda a faixa litorânea brasileira, praticamente, né, que vem de Macapá até as regiões nas proximidades ali de Porto Alegre, e uma concentração maior no sudeste brasileiro,
né? Essa concentração então que se deu aí por causa dos processos do ciclo do café no século XIX e da industrialização que se deu no século XX. Aqui, continuando, pessoal, falando um pouquinho sobre densidade demográfica, a gente vai perceber o seguinte, que essa distribuição populacional, como a gente percebemos, é irregular. Umas regiões vão ter mais concentração de pessoas, outras não. Pelo mapa deu para perceber isso, né? Nós vamos perceber primeiro aqui, olhando para esse mapa, que é exatamente no sudeste brasileiro aqui, ó, onde nós vamos ter o que? O maior índice de concentração populacional, né? Tanto a região mais populosa como a mais povoada, né? Seguindo então do Nordeste. Porque o Sudeste tem maior concentração? Por aquilo que a gente acabou de falar aqui, né? Essa concentração se dá pelos ciclos econômicos que tiveram durante o século XIX e século XX. O processo ligado à economia cafeeira e à industrialização que se iniciou também no Sudeste brasileiro. No caso do Nordeste aqui, ó, por que o Nordeste então é a segunda maior região? Aqui já é um fator histórico. O processo de ocupação do território brasileiro se deu por litoral nordestino, né? Então, essa concentração populacional, inicialmente, ela vai se concentrar no Nordeste, lá no século XVI, com o ciclo da cana-de-açúcar, né? Ou seja, das regiões, aquela que é mais antiga naquele seu processo de ocupação, certo? Agora a gente vai trabalhar aqui dois termos que são aqui, ó, populoso e povoado. O que cada um quer dizer? Primeiro, a gente vai passar para o termo populoso. O termo populoso, ele se refere à população que tem ali naquele território. Se é 1 milhão, se é 200 milhões, se é 500 milhões, é o número absoluto. A população que tem naquela área ali. Quantas pessoas então vivem no Brasil? A gente vai ver que é um número grande. Estima-se que hoje está chegando na faixa aí dos 200 milhões de pessoas. Das 200 milhões de pessoas. Então, 200 milhões, ou seja, 200 milhões de pessoas, é um número significativo. Então, é um país o quê? Populoso, né? Ou seja, é um número absoluto. A gente não está levando em consideração a área onde ela está se distribuindo. É diferente do que a gente está se referindo quando está falando sobre povoado. Povoado leva em consideração, é um cálculo onde você divide a população total pela área. Aí eu tenho o que eu chamo também de densidade demográfica. A gente associa esse nome povoado à densidade demográfica. Ou seja, é a área do Brasil que é mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dividido por essa população de 200 milhões de habitantes. E aí eu vou ter uma densidade demográfica, que no caso da brasileira está ficando por faixa de 24,3, 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Se esse número for elevado, então eu tenho o que? Um país povoado. Populoso é meramente o número total da população, a população absoluta, como a gente diz, né? Então, a gente vai fazer uma comparação entre a população brasileira e a japonesa. A população brasileira, aqui são dados de 2001, 2010. A população brasileira é bem maior do que a japonesa. Então, a área que eu tenho no Brasil é maior do que a área que eu tenho no Japão, em termos de quilômetros quadrados. Aqui e aqui. Então, quando eu vou pegar essa população aqui, e dividir pela área, eu vou ter, no caso do Brasil aqui, uma densidade demográfica de 22,4, né? E no caso do Japão, de 334. Então, o que eu posso dizer? Que, em vias gerais, tanto o Brasil como o Japão são países o quê? Populosos. Porque as suas populações aqui, são populações expressivas, grandes. Porém, o Brasil não pode ser considerado um país povoado, porque essa densidade demográfica que a gente está vendo bem aqui é relativamente pequena, mas a japonesa não. Então o Japão é um país povoado, assim como populoso também, né? O Brasil é meramente um país o quê? Populoso, porém não povoado, ok? Porque tem que levar essa relação com a área.
bom que a gente frise esse ponto aí. Então, falando aqui, ó, sobre estrutura etária da população, o que é estrutura etária? O que é isso bem aqui, ó, que a gente está vendo, ó, estrutura etária. Isso aqui, ó, tem a ver com o quê? Com idade, né? É a idade dessa população. Gente, deixa eu só fechar esse esse PDF aqui, que ele deu um problema, tá? Só um segundo aqui que eu vou precisar encerrar esse para mim voltar, porque quando vai riscando ali ele vai dando uns probleminhas, mas é coisa fácil de resolver, tá? Então deixa eu fechar aqui pra gente voltar lá para a página que estávamos, que era 66, ok? Então deixa eu aumentar aqui esse zoom. Então vamos lá. Ou seja, tá falando aqui de estrutura etária, ó, é a estrutura da idade, ou seja, em termos de faixas de idade, como é que essa população se distribui. Então vamos falar um pouquinho, utilizando aqui esse parágrafo aqui do texto, ó, todinho, para a gente trabalhar um pouquinho essa relação de estrutura etária. O que podemos falar sobre estrutura etária? Que diz assim, ó, estrutura etária de uma população consiste na sua distribuição por faixas de idade. Que faixas de idade são essas? São essas aqui, ó. Eu considero um jovem que vai de 0 a 19 anos. De 20 para cima até 59 é o que eu chamo de adulto. E acima de 60 anos a gente já chama de terceira idade, são pessoas idosas, ok? São essas faixas etárias que a população vai se distribuir, classificar entre jovem, adulto e idoso, né? Continuando aqui, diz assim, ó, esse dado é muito importante para órgãos governamentais e econômicos em geral, porque sabendo em que faixa há mais concentração populacional, as empresas privadas direcionam produtos e serviços especificamente a cada grupo etário, né? Ou seja, a idade aí do grupo. E os órgãos públicos podem desenvolver programas de atendimento especial para ela. Um país que apresenta grande número de idosos em sua população necessita muito mais de programas voltados para a terceira idade, né, do que um país, por exemplo, de jovens, que vai precisar mais de investimento no setor educacional. Por isso que é importante saber essa estrutura etária da população, a idade. Ó, eu sei que o Brasil tem o quê? 200 milhões de habitantes. Em média, é isso aí que a gente vai ter hoje em termos percentuais populacionais, tá? Mas o que eu posso... o que isso é importante, pessoal? Pelo seguinte, ó, essa estrutura populacional vai demandar, por exemplo, se eu tenho uma grande população de idosos no país, um percentual grande, eu tenho que destinar esses recursos para quê? Para aposentadoria, para setor de saúde voltada a problemas de saúde dessa faixa etária. Se são jovens, eu tenho que investir no quê? Em escolas, no setor educacional, em unidades neonatais, no que se refere à saúde. Então, entendendo isso, eu utilizo recursos de maneira mais correta com a realidade populacional, ok? Então a gente acaba utilizando um gráfico, que é isso aqui, ó, pirâmide etária. Traduzindo, seria pirâmide de idade. Então, fazendo aqui uma leitura rápida, ó, a gente tem aqui, ó, os dados referentes à estrutura etária da população são normalmente expressos em gráfico, que recebe o nome disso aqui, ó, pirâmide etárias. Essas pirâmides, né, ou seja, aqui assim, ó, por meio desses gráficos é possível saber a composição de uma população em relação à idade e ao sexo, ou seja, homens e mulheres. Aí vem o eixo vertical, que a gente vai falar aqui, ó, expressa a população dividida em idade, ou seja, esse eixo aqui, ó, vertical, ó, a idade, tanto de homens como de mulheres, né? E a idade em geral a cada 4 anos, né? Ou seja, isso aqui varia de 4 em 4, ó, 0, 4, aí 5, 9, 10, 14, é isso que ele está falando, essa idade no que se refere aqui à questão populacional. Então a gente tem assim, ó, o eixo horizontal é marcado pelo número de habitantes, separado por duas partes. Ou seja, número de habitantes a gente vai ter aqui, ó, em relação a esse gráfico aqui, ó, aqui
e aqui. Aí eu vou ter aqui o seguinte, ó. Desse lado aqui a gente vai ter homens aqui, ó. E desse outro lado aqui a gente vai ter mulheres. Não sei se vocês estão podendo perceber aqui, ó. Então, desse lado esquerdo, homens. Do direito aqui, mulheres. Então, inclusive esse gráfico aqui, ó, tem os dados que são aqui de 2091, 2000 e do último censo aqui que foi 2010, ó. Então vocês vão perceber que essa pirâmide aqui ela mudou, vocês estão. Ó, a base aqui, ó, é diferente, ó. Vocês estão vendo aqui? Isso muda, ó. Isso quer dizer o quê? Que de lá para cá, de 91 para 2010, essa população ela tendeu ao quê? A envelhecer, ó. O topo aqui da pirâmide, ó, aumentou, ó, bem aqui, ó. Já a base diminuiu. Essa parte aqui mais central, vocês vão ver, ó, que é daquela faixa etária que a gente está falando aqui de jovens, né, que vai de 20 a 59, aumentou aqui, ó. Então isso aqui é uma transição normal que vai ter com relação a transição demográfica da população, né? Aí tem a ver também com aquilo que a gente tinha falado de taxas de fecundidade, né? Ou seja, aquilo que eu falei para vocês lá na aula, tipo assim, se os pais de vocês tinham muitos irmãos, né? Aí porque de maneira geral aí nos anos 50, 60, que eles teriam nascido, 70, era comum mulheres terem muitos filhos, né? 5, 8, sei lá, 10, né? Hoje não, hoje vocês não vão encontrar nenhum amigo de vocês que a mãe e o pai tenham 10 filhos, né? Mas nos anos 50, 40, talvez isso fosse comum, né? Então, isso mudou, esse perfil da família, né? No que se refere ao número de filhos aqui, ok? Então é aquilo que a gente tinha conversado aí em aula anteriormente, essa população em termos aí, taxas de fecundidade, né, diminuíram muito. Tem aqueles níveis lá que eu mostrei para vocês, só que é valor meio quebrado, mas indicando isso aqui que a gente está vendo nessa pirâmide, ó. Bom, aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês depois podem deixar aí no chat, tá? Esse videozinho aqui, deixa eu ver quanto tempo tem 17 minutos, aí qualquer coisa a gente tira depois essas dúvidas, né? Vocês vão fazer prova de sexta-feira, que é dia 23, certo? A gente faz no horário mesmo normal de aula. Então qualquer dúvida vocês deixam lá no chat, tá? E aí a gente tira no decorrer da semana, tá? Hoje é segunda, então daqui para sexta-feira, qualquer dúvida vocês deixam aí no chat. Então, boa noite para vocês aí.